Assim diz o Senhor Jesus: não foi vós que me escolheste, pelo contrário, eu que vos escolhi. Essa citação está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Porém, nós chegamos à conclusão de que um obreiro pode até perder um cargo, mas o obreiro nunca perde um chamado verdadeiro em seu coração. Amém? Olá, meu querido, minha querida, amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao perfil do pastor Edson Lopes. E no chamado do obreiro, nós hoje vamos buscar diferenciar entre cargo, função e chamado. Amém? Gostou do tema? Então, por favor, deixe o seu gostei, deixe o seu like, amém? Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, nós temos uma meta de chegarmos até a 100 inscritos para que possamos ter a nossa EBD Online, a Escola Bíblica Dominical aqui pelo YouTube, no perfil do pastor Edson Lopes. Amém? Vamos lá. Um chamado de obreiro, ele vem do coração. O chamado, ele já nasce no coração do obreiro. Então, uma diferença entre cargo, função e chamado, ela é bem distinta. E isso é um dos maiores equívocos dentro das instituições religiosas. Confundir as três coisas: cargo, função e chamado. Acontece muito e é um grande equívoco, ok? Há pessoas que estão exercendo funções em nome de um chamado, e por um equívoco, não vamos determinar como erro, amém? As coisas estão acontecendo e assim não frutificam, não. É mesmo, pastor? Então, o que fazer? De que maneira portar-se, principalmente você jovem, pastor, com o ímpeto de conduzir as ovelhinhas de papai, segundo o querer e a vontade dele? O que seria um cargo? É bom a gente ter isso no coração. É muito importante. Bom, o cargo na igreja é uma posição organizacional. Amém? Cargo na igreja é uma posição organizacional que vai atender exclusivamente o aspecto civil, a instituição religiosa, a diretoria, como assim? Tesoureiro, né? O secretário, tá bom? Então, cargo, ele é uma parte da organização institucional. Presidente, vice-presidente, isso é cargo, isso é institucional, não é eclesiástico, não é chamado por Deus. Inclusive, tem uma pérola para você pesquisar. Para ser presidente de uma sociedade civil religiosa, necessariamente você não precisa ser pastor. Incrível, né? A sociedade civil religiosa, na sua organização estrutural, organizacional, o cargo de presidente necessariamente não é eclesiástico. Mas, vida que segue. Você, o que acha? Comenta com a gente, tá? Então, o cargo, ele é uma posição. Então, ele pode ser nomeado por uma liderança, né? Escolhido por uma liderança. O cargo também, ele muda com o tempo, né? Muda-se secretários, mudam-se vice-presidentes, presidentes, amém? E ele não define de forma nenhuma o cargo, não define nenhuma maturidade espiritual. A avaliação para o cargo dentro da igreja, ele não depende de amadurecimento, de maturidade espiritual. Por quê, pastor? Porque é uma escolha, é uma definição institucional. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Concorda comigo? Comenta com a gente, se ficar com dúvida, faça a pergunta nos comentários, que nós estamos aqui justamente para servir. Amém? Então, tentar distinguir, separar bem mesmo no seu coraçãozinho o que é função, o que é cargo e o que é chamado. Amém? Podemos prosseguir? Vem com a gente. E o que seria função? Função. Aí, a função é a atividade que você exerce, que o amado irmão exerce, tanto na questão institucional, tanto na questão eclesiástica.
Por exemplo, o tesoureiro, né, o que ele faz? O que ele faz? Qual é a função dele? Né? Tratar da administração financeira, da escrituração financeira da instituição religiosa. Tá? E o evangelista, aí já é eclesiástico, é outra função. Amém? Que nada tem a ver com cargo, ali é chamado. O evangelista vai tratar de fomentar atividades, situações, circunstâncias, oração, jejum, atividade de Cristo, que venham a conquistar almas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, como é que é? A função ele pode ser o auxiliar, o ASG, né? Que é o auxiliar de serviço gerais, uma igreja pode ter. Isso é uma função, tá? A função ela é sempre temporária também. O que nós podemos dizer? E a função ela é ajustada conforme as necessidades da igreja. Precisa de alguém no estacionamento? Sim ou não? Não, a igreja não tem estacionamento, então não precisa, né? Alguém que seja verdadeiramente entre recepcionista, parte eclesiástica e o porteiro, lá no portão, cargo, amém? Aleluia, aleluia. Então, cargo, função. Função é a atividade. O que é o pastor? Qual é a função do pastor? Cuidar das ovelhinhas de papai, amém? Apacentar as ovelhinhas de papai para apresentá-las ao Senhor naquele grande dia. E as coisas assim acontecem. Essa é a função do pastor. O missionário, qual é o missionário? Ide, né? Pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Essa é a função do missionário. Amém? Eu espero que esteja ficando claro para você, meu amado e querido irmão, né? Nosso Brasil afora e o mundo afora. Então, não confunda cargo, função e chamado. Amém? São coisas totalmente distintas. A função, ela envolve até o cargo e o chamado, mas ela está ali como um pêndulo. Amém? E aí, pastor, o que pode ser o chamado? O que vem a ser o chamado? Chamado é algo espiritual e eterno. Tanto o cargo quanto a função são temporários. Porém, o chamado, ele é espiritual e eterno. É muito importante que nós creiamos e entendamos isso. O chamado, ele vem de Deus. Amém? O chamado vem de Deus. Coloca uma coisa no seu coração. O chamado de Deus não depende de título. O chamado de Deus, ele não depende de reconhecimento humano, outorga humana. Né? O chamado pastoral. Você tem um chamado. Foi Deus que lhe chamou. Ele independe. Eu sou PhD, eu sou formado. O chamado, ele é espiritual, não depende de título. Amém? Glória a Deus. Amém? E o chamado, ele continua na sua vida, mesmo quando um cargo acaba. Por exemplo, numa instituição religiosa que se tem um pastor presidente, aonde em determinado período, segundo a sua organização, a troca, remanejamento de obreiros, a troca, a mudança, porém, o chamado continua. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Então, creia muito bem nisso e espero que tenha esclarecido a você, ajudado a você, que o chamado é espiritual. O cargo, ele é institucional e a função é o desempenho, a atividade, tanto do cargo quanto do chamado. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente bem, muito se mantenha fiel. Nós estamos num tempo de apostasia, mas num tempo que nós temos firmes nas promessas do Senhor. Amém? Não somos a favor nem contra, não olhamos nem para a direita e nem para a esquerda, nós olhamos à frente. Amém? Olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Podemos contar com você? Aleluia! Seja abençoado na prática da palavra.